A paz do Senhor Jesus, amados do Senhor. Mais uma vez aqui estamos para refletir um pouco na palavra do Senhor. É com grande prazer que eu me coloco na presença do Senhor a compartilhar a palavra do Senhor com muitas vidas, que pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus, pessoas que têm sede, da palavra do Senhor. E pessoas que às vezes não conhecem ainda o Senhor Jesus e gosta de aprender mais do Senhor. Eu me disponho inteiramente na presença de Deus e me dispus a trabalhar para o Senhor de todas as formas que assim o Senhor quiser e de todas as formas assim que o Senhor aprovar, Um meio de eu evangelizar afora, foi assim através do YouTube. Então, em nome de Jesus, vamos trabalhar para o Senhor, evangelizar, falar do amor, da bondade, do poder de Deus, ensinar aqueles que querem aprender, a buscar sua salvação. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O meu objetivo é ensinar os caminhos do Senhor àqueles que não sabem, levar uma palavra de ânimo, de conforto àqueles que estão fracos, abatidos, assim como eu, muitas das vezes me encontro, A palavra de Deus, ela todos os dias, ela se renova em nosso coração, ela nos dá ânimo, ela nos dá fortaleza. A palavra de Deus é um alimento para a nossa vida espiritual, assim como a nossa carne não fica sem alimento, nós precisamos nos alimentar, precisamos de vitamina, precisamos de água para sobreviver, na nossa parte carnal. A nossa alma também, nossa vida espiritual também precisa de alimento. E o alimento espiritual, ele vem da palavra de Deus. É nós ouvindo a palavra do Senhor, ouvindo testemunhos, que isso edifica a nossa fé e que isso alimenta a nossa alma, a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então ouvir o que o Senhor tem a falar conosco. A palavra que o Senhor Jesus trouxe ao meu coração nesse dia e eu senti de compartilhar com amados irmãos, ela fica no livro aos Efésios, capítulo 6, versículo 11. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vamos ouvir o Senhor falar conosco. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, amados, que o Senhor trouxe ao meu coração, o que deu ao meu entendimento, o que o Espírito Santo me ensina através dessa palavra, é que nós devemos buscar toda a armadura de Deus. Toda a armadura. Para nós estar fortalecidos e firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amados do Senhor Jesus, então, para nós vencermos o diabo, não é com a foice, não é com o facão, com o revólver, com um pedaço de pau que nós vamos vencer o diabo. Pois o diabo, ele não é carnal. O diabo não é o nosso vizinho, não é o nosso inimigo, não é aquela pessoa que nos provoca, não é aquela pessoa que faz fofoca de nós, que nos envergonha, que nos entristece. Não, amados. Nossa luta, amados, não é contra a carne, contra o sangue. A nossa luta é contra o diabo, é contra espíritos poderosos que lutam contra a nossa vida. Amados do Senhor, há pessoas que pensam assim, eu já até ouvi falar pessoas assim, o diabo não luta contra mim porque eu não fico provocando o diabo, eu não chamo o diabo, eu não invoco o diabo, eu não mexo com o diabo, então o diabo não mexe comigo. Eu já escutei pessoas falarem assim. Engana-se esta pessoa, amados.
Engana-se essa pessoa em dizer que ele não mexe, ele não provoca, e o diabo não mexe, o diabo não tem medo, não tem dó, não tem pena, o diabo não tem misericórdia de ninguém. O diabo, ele não tem dó, não tem pena nem mesmo de uma criança, nem mesmo de um bebezinho de colo, um bebezinho que amamenta, um bebezinho que mama, né, na mamãe, nenezinho recém-nascido. O diabo não tem dó, nem pena, nem misericórdia. Satanás não tem dó do velhinho, do coitadinho, do aleijado. Não, Satanás não tem dó. Satanás, ele não tem pena, não tem misericórdia, ele não tem um bom coração de ninguém, de nada. E ele não tá nem aí se a pessoa mexe ou não mexe com ele. Ele vem para ferrar, para destruir, para acabar, para arrasar com todos. Homens, mulheres, pequenos, grandes, para ele não importa. Então, amados do Senhor, não é questão invocar Satanás, não é questão a provocar Satanás. Não, amados. Nós temos que estar fortalecido, revestido do poder de Deus para lutar contra o diabo. Porque nós estamos revestidos com a armadura que Deus nos dá, nós vencemos ele. E se nós não estiver revestido com a armadura que vem do Espírito Santo, nós não vencemos Satanás. Aí há pessoas que possam dizer, mas como que eu vou vencer o diabo se ele é um espírito? E como que não se vence um diabo? Quando não se vence um diabo, amados, é aquela pessoa que não leva desaforo para casa, ela não está revestida com o poder e a armadura do Senhor. Então o diabo usa um adversário dele, um vaso dele, porque o diabo tem vasos dele. Nós, eu e pessoas que trabalham para o Senhor Jesus, somos vasos de Deus. Mas há pessoas que são vasos de Satanás. E essas pessoas que são vasos de Satanás, eles são usados por ele. Para provocar, para fazer fofoca, para fazer intriga, para xingar, para trair, para fazer coisas que agradam a Satanás, pois ele é o vaso de Satanás que Satanás usa. E quando nós não estamos revestidos com o poder e a armadura de Deus, Satanás nos vence assim, amados. Um fofoqueiro lá usado pelo inimigo faz uma fofoca, uma contenda, sabendo eu, se eu estiver vivendo o espírito, eu vou entender que aquela fofoca, aquela confusão, aquela má fama, aquela falcatrua é um trabalho do diabo usando os seus para trabalhar contra a minha vida, para me atingir. Mas se eu estiver revestido com o poder e a armadura de Deus, eu vou dobrar o meu joelho, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou insistir em oração, e o demônio vai ser desmascarado, vai cair por terra, e Deus vai pelejar por mim nesta causa, e não vou precisar eu brigar, contender, não vai precisar eu me irar, ir lá, pegar um pedaço de pau, uma vassoura, uma faca e lá e brigar. Mas isso é, amados, se nós estiver revestido com a armadura de Deus, que nós vamos vencer. Mas se nós não estivermos cheios do poder de Deus, da armadura de Deus, nós não vencemos e o inimigo nos vence. Nos vence de que forma, amados? Assim, fazendo com que nós perca a paciência, nós brigue, nós xingue, fazendo com que nós fique irado, fique nervoso e diga, Deus não tá nem aí, Deus não tá nem me vendo. Fazendo assim nós ficar, fazer fofoca, falar mal. Alguém vem nos contar, fulano falou isso, mas de você, nós também descemos a lenha, falando mais e mais e mais e mais. E assim, a conversinha assim vai ficando assim, e de repente já tá desse tamanho. E isso tudo é um trabalhar de Satanás para atingir aquele que ele quer derrubar. Então, amados, o que o Senhor nos ensina aqui no livro de Efésios, no capítulo 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Não devemos nunca parar. Um soldado de guerra está sempre se exercitando, sempre fazendo exercício, sempre buscando o bem-estar do seu corpo, sempre fazendo seus exercícios, nunca para. Assim é o soldado de Deus, nunca para.
As armaduras que o Senhor fala é o poder que vem do céu. As armaduras que o Senhor fala não é um capacete que, como antes usavam para ir nas guerras lá, né? O capacete, o escudo, né? Para revidar lá as bordoadas, as flechas, a roupa pesada. Essa eram as armaduras, né? Que os guerrilheiros usavam para não ser atingido, né? Pelas as espadas, pelas flechas, né, que eles brigavam lá no passado com essas armas. Então, os guerrilheiros usavam uma roupa, né, especial, um capacete especial, ponhavam em sua frente ali, né, um escudo. Essa é a armadura que o Espírito Santo quer nos dar, para que nós estejamos protegidos à frente, as costas, a cabeça, o corpo, tudo é uma armadura completa, pois o Senhor diz toda a armadura, toda, da cabeça aos pés. E essa armadura que o Espírito Santo está falando não é esta roupa que usavam para ir na guerra, amados do Senhor. É a armadura que o Senhor está falando, é um revestimento espiritual. É a graça que vem do céu. É o poder que vem de Deus. É a unção, é a autoridade que vem dos céus para nós expulsar o diabo, para nós repreender Satanás, para nós repreender a enfermidade, repreender o espírito da contenda, repreender a tempestade e o mal cair por terra. Isso é em nome de Jesus Cristo. Amados, armaduras que o Senhor está falando, que Ele quer nos dar, que nós devemos buscar, toda armadura, é todo o poder que Deus tem para nos dar. Todo o poder, toda a unção, toda a autoridade que o Senhor tem para nos dar, que isso vai nos revestir da cabeça aos pés e nós vamos estar totalmente protegidos contra as ciladas e astutas de Satanás. Porque o diabo, amados, ele arma ciladas constantemente contra a nossa vida. Ele arma de um lado e Deus desfaz, ele arma do outro e Deus desfaz, ele arma na frente e Deus desfaz. O diabo não para. Aí possa existir pessoas, né, que vão assistir esse vídeo que não entendem muito sobre o diabo e pensam, mas o diabo é um ser só. E como é que ele veio você fazer tudo isso? Não, amados. Como nós sabemos que Deus é um Pai poderoso e ele habita na Santíssima Trindade, que Deus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E Deus tem os seus anjos, que Ele envia esses anjos a trabalho dele para nos guardar. Satanás também é um só, mas ele tem as suas tribos, ele tem as suas legiões de demônios, o qual o diabo dá um cargo para cada legião dá um cargo para a sua tribo, cada tribo dá um cargo para o seu filho e assim sucessivamente, amados. Há milhares e milhares de demônios tentando contra as nossas vidas. E há uma necessidade de nós buscar o revestimento de Deus para vencer ele. E aquele que vive constantemente na oração, no jejum, buscando a armadura de Deus, ele está sempre revestido. O diabo sempre vai se levantar, mas ele sempre vai cair. Em nome de Jesus. Porque o diabo, ele tem poder, mas não mais e nunca terá mais que o Deus que nós servimos. Satanás, ele tem força, mas nem considerável, nem perto chega da força que o nosso Deus tem. Então, amados do Senhor, o diabo vence aquele que não está em oração. Como que ele vence, irmã? Você pode me perguntar, como que ele vence aquele que não está em oração? Derrubando na fé. Eu falo por experiência própria, amados. Eu já parei. Eu nunca caí definitivamente, não ir na igreja, mas eu já parei, já estacionei já várias vezes. Então, há uma necessidade de nós estar constantemente orando, jejuando, buscando o revestimento de Deus para vencer, porque senão não vence. Porque as lutas são tantas, as armadilhas que Satanás arma são tantas. E Satanás, amados, ele sabe o nosso ponto fraco. Ele conhece a nossa vida. Ele nos sonda 24 horas. E ele arma conforme aquilo que ele pensa que nós vamos cair, porque ele é inteligente.
Então, amados do Senhor, nós temos que ser mais inteligentes que Satanás, porque nós somos filhos do Deus Altíssimo, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tem toda a sabedoria. Nós temos que ser inteligente mais que Satanás. Nós temos que lutar contra ele sempre para vencer. E para isso o Senhor nos auxilia, ele nos dá toda a autoridade e poder para vencer Satanás. Porque aqui está na palavra dele, é a promessa de Deus, Deus está falando, Deus está prometendo. Só não vai ter a armadura de Deus quem não quer. Só não vence Satanás quem não quer. Porque Deus está dizendo aqui, ó, buscar revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que possas estar firme contra todas as ciladas e astúcias de Satanás. Então, se nós dobrarmos o joelho todo dia, toda noite, toda madrugada, buscar poder, unção, autoridade de Deus, ele vai nos dar. E quanto mais nós buscamos, mais nós temos. Quanto mais nós pedimos, Deus mais nos dá. E nós sempre vamos estar, então, revestidos dos poderes, autoridade e unção de Deus. Nós vamos estar sempre vestidos com o capacete, com a armadura, com a proteção de guerra. E Satanás nunca vai nos atingir. E se ele se levantar para lutar, vai ser para perder. Sempre. E nós sempre vamos ser vencedor. Por quê? Como que o diabo vence uma pessoa, amados? Derrubando na fé. Há muitos homens e mulheres de Deus que outrora pregava a palavra de Deus, outrora estava na presença de Deus, outrora fazia a obra de Deus, caíram. Novamente voltaram nos vícios, muitos voltaram a usar drogas, muitos voltaram a beber, outros perderam a sua vida, porque amados do Senhor, de uma vez que a pessoa pisou no Satanás, de uma vez que a pessoa foi usada por Deus para queimar Satanás, porque Satanás não ama ninguém, mas aquele que serve a Deus, ele odeia dobrado. Satanás odeia o mundo todo, ele não ama ninguém. Mas aquele que serve a Deus, ele odeia dobrado. Então, de uma vez que a pessoa que faz a obra de Deus, que pisa em Satanás, ela cai. Se Satanás puder tirar a tua vida na primeira oportunidade, ele tira. Porque ele não quer te dar chance de você se levantar novamente. Para você lutar contra ele. Então, amados de Deus, Satanás ele tem vencido muitos homens e mulheres de Deus, infelizmente. Porque a pessoa não está buscando revestimento, não está buscando fortalecimento em Deus, então ela começa a lutar com o diabo sem armadura. Aí o diabo acaba ferindo. Como? Colocando, os pratos dele, as ofertas dele, e a pessoa cai. De uma vez que caiu o prato, a oferta, Satanás só põe para você cair. Você caiu, está nas mãos dele. Aí você passa a ser o tapete dele para ele limpar os pés novamente. Eu falo, amados, porque é o Espírito Santo que me direciona a falar, porque tem pessoas talvez que precisam ouvir. Eu não estou falando aqui nunca, jamais para humilhar alguém. O meu desejo é que a palavra penetre no coração daqueles que precisam ouvir. O meu desejo é que o Espírito Santo fale com pessoas. O meu desejo é que pessoas se voltem para Jesus. O meu desejo, a minha sede é que pessoas se rendam aos pés de Jesus. Pessoas que estão nos caminhos errados. Pessoas que estão servindo a Satanás. Passe a servir a Deus, que é o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma, o Deus que dá vida, o Deus que dá alegria, o Deus que leva aos céus. Louvado e engrandecido é o poder, louvado e engrandecido é a honra, toda a glória seja dada a Deus. Deus é digno, amados, de toda a honra e glória, porque Ele nos ama, porque Ele peleja, porque Ele luta pela nossa vida, pela nossa salvação. Até o último suspiro nosso, o Senhor luta. Enquanto, amados, nós sabemos que há pessoas que estão lá no mundo sendo escravos, sendo sapato, sendo tapete de Satanás, o nosso dever é levar a palavra do Senhor, explicar, ensinar para que essa pessoa saia dos caminhos errados, deixe de ser tapete do diabo e passe a ser um príncipe do Senhor Deus, passe a ser um instrumento do Senhor Deus, para que ele tenha vida com abundância na terra e ganhe sua salvação. Louvado, engrandecido, exaltado e adorado é o nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus é maravilhoso, amados. Deus é maravilhoso. Nada explica o amor que Deus tem pela nossa vida. E por mais que nós dedicamos toda a nossa vida a Deus, ainda é pouco perto do que Ele faz por nós. Ele ama todos e Ele quer que todos sejam salvos. Deus quer resgatar toda a alma do lamaçal do pecado. Deus quer que todos sejam salvos, vivam em paz, vivam felizes e herdem a salvação. E Deus conta com os vasos dele para evangelizar, para pregar a verdade, para pregar a palavra da salvação. Mas as pessoas têm que abrir o seu coração, aceitar a palavra do Senhor, passar a entender, para que Deus entre em sua vida e faça a obra. Louvado, engrandecido, adorado é o nome do Senhor. Tudo, amados de Deus, amados do Senhor, o que eu prego da palavra do Senhor e que eu falo é de coisas que eu já vivi. Se eu prego um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que cura, um Deus que restaura, é porque esse Deus já fez na minha vida. Eu sou prova viva. Eu não ganho nada para me mentir. E eu nem perderia o meu tempo para mentir. Porque o meu tempo, amados, só Deus sabe, é muito corrido. Eu não tenho tempo para me ficar mentindo, enganando. Eu estou pregando de um Deus que fez na minha vida e que eu vi fazer em muitas vidas. Então eu tenho a certeza, eu não estou pregando um Deus de parede, eu não estou pregando aqui um Deus que não vê, que não ouve, que não fala, eu estou pregando um Deus que vive, um Deus que reina, um Deus que tem poder, um Deus que faz. Aceita esse Senhor Jesus Cristo, aceita esse Deus e viva em paz. Abra teu coração, amados, e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, a Deus, eu consagro este vídeo ao Senhor. Assim como toda a minha vida eu consagro a Ti, meu Rei, meu Senhor. Em nome de Jesus eu peço a Deus, entra no coração destas vidas, dessas pessoas, Senhor, que vão, meu Deus, ouvir este vídeo. Aonde entrar, meu Deus, este vídeo, Senhor, que o Espírito Santo entre, que o Espírito Santo restaure, que o Espírito Santo renove. Aonde entrar este vídeo, Espírito Santo, que a tua voz, que o teu poder, que o teu agir entre. Meu Deus, renova as forças desta pessoa que está parado, que não tem força para se levantar. Arranque esta pessoa, meu Deus, lá do mundo dos vícios, Senhor, esta pessoa que novamente caiu, ó Pai, esta pessoa que está, meu Deus, com depressão, meu Deus, que deu asas, que deu ouvido a Satanás, oh meu Deus, e que uma vez estava na tua presença e novamente o inimigo a venceu, Pai. Dai força para esta pessoa se levantar, meu Deus, pega na mão desta pessoa, Espírito Santo, repreenda, meu Deus, esta depressão, arranca este mal desta mente, deste pensamento, este desejo de morte, Senhor, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Que todo o poder e toda a cilada e armadilha do diabo contra estas vidas seja quebrado, seja destruído em nome de Jesus. Que aonde entrar este vídeo, meu Deus, que o Espírito Santo, Deus, entre e que a obra de Deus seja feita por completo, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados do Senhor.